Olá, meus caros alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Na aula passada nós falamos em geografia a respeito de globalização e tecnopolos. Nós começamos a falar a respeito de globalização, que, para você recapitular, é o processo de uma economia global, onde todos no mundo estão interligados. E esta globalização ela tem início no período das grandes navegações, mas se intensifica principalmente após o período industrial, onde a economia vai ficando interligada e os países vão ficando dependentes de matéria-prima ou da tecnologia ou da mão de obra de outro país e ainda do mercado consumidor que os países disponibilizam. E esta globalização ela foi acelerada de uma forma avassaladora pós-Segunda Guerra Mundial, quando as ferramentas de comunicação diminuíram as distâncias entre os países. Logo, foi possível fazer comércio com qualquer país, independente da sua distância física, geográfica. E esses países se especializaram, cada um em ofertar em participar de uma forma específica do processo da economia global. Hoje nós vamos falar sobre as revoluções industriais e os tecnopolos. E vamos começar falando da divisão internacional do trabalho. Esta é caracterizada justamente pela especificidade de cada país no processo de produção de mercadorias, bens e serviços que podem fomentar o desenvolvimento da economia global. Um exemplo clássico é aquilo que nós vemos hoje na relação com a China. A China é uma grande fornecedora de mão de obra para o mundo. Os produtos chineses são extremamente baratos e competitivos no mercado internacional, justamente pela baixa mão de obra ou pelo custo baixo relacionado à mão de obra que aquele país oferece na sua produção. Um salário do chinês é infinitamente menor do que um salário americano e menor até mesmo do que o salário aqui do Brasil. Então, se uma empresa decide uma indústria decide se instalar para utilizar a mão de obra, a China, pelos seus salários baixos, é uma forte candidata para receber essa empresa. No caso específico das indústrias de automóveis, grande parte das peças produzidas no Brasil, aliás, das montadoras que montam automóveis no Brasil, são produzidas na China. Isso porque também nós temos uma especificidade no mercado internacional. Se a China é uma grande fornecedora de mão de obra, o Brasil é um grande fornecedor de matéria-prima. O ferro utilizado para a produção do aço, ferro e aço na China, ele é produzido grande parte no Brasil. Nós temos uma alta produtividade e exportação de minério de ferro, matéria-prima para várias indústrias automobilísticas e de vários outros setores que existem na China. Agora note, não necessariamente essas indústrias na China, elas são nacionais, elas são chinesas. É muito comum que as indústrias multinacionais ou transnacionais que têm a sua sede em outro país busquem a China para utilizar-se da sua mão de obra barata para colocar o seu produto no mercado de uma forma mais competitiva. Isso vai gerando uma série de complicações ou desdobramentos geopolíticos que são importantes que você compreenda para você ter a noção do mercado internacional. Nos Estados Unidos, no passado, sobretudo no Nordeste, nós tínhamos o chamado Cinturão do Aço. Esse nome foi dado àquela região, à localização geográfica, porque o Nordeste dos Estados Unidos era onde concentrava-se as maiores indústrias, as maiores fábricas, sobretudo no setor automobilístico. Mas, a partir dos anos 70, 80 e principalmente depois dos anos 2000, nós temos uma migração dessas indústrias produtoras de derivados do aço para a China, para utilizar-se da mão de obra barata que a China estava oferecendo. Logo, se um chinês ganha 10% de um americano, a empresa ela pode reduzir os custos com a produção ou no que diz respeito à mão de obra em 90%. Já imaginou?
Uma empresa que consegue reduzir os seus gastos de mão de obra em 90%, ela é ou não é interessante para aquele que produz os seus produtos, para o fabricante? Logo, os Estados Unidos experimenta uma migração em massa das indústrias americanas que habitam no Nordeste, localizadas no Nordeste dos Estados Unidos, em fuga para a China em busca de mais lucro. Os Estados Unidos, nesse momento, passa por uma transformação, e este que foi conhecido como Cinturão do Aço, hoje é conhecido como Cinturão da Ferrugem, justamente porque as fábricas e os prédios foram abandonados e estão aos ratos, localizados ainda no Nordeste, mas sem grande eficiência de geração de empregos ou impostos para o governo. Este atrativo faz com que o mundo globalizado ele dependa cada vez mais da ligação ou das relações internacionais. No caso, por exemplo, a China é hoje o nosso maior parceiro comercial aqui com o Brasil. Grande parte da nossa produção agrícola é exportada para a China, além do próprio minério de ferro, como eu disse anteriormente. A nossa produção agrícola, ela é responsável, agrícola e pecuária, responsável por 24% do nosso PIB. Isso mesmo, 1/4 de tudo aquilo que o Brasil produz depende do agronegócio. E adivinha quem compra o nosso produto agropecuário? Isso mesmo, a China. E a China, comprando esses produtos, garante que o dinheiro venha para o Brasil e nós consigamos fazer com que o agronegócio se desenvolva e seja uma importante fonte de riqueza para o nosso país, gerando empregos não só nas fazendas propriamente ditas, como na produção de grãos e na produção de carnes, mas também todo um setor específico para que o campo funcione. São os implementos agrícolas, defensivos agrícolas ou venenos e pesticidas, adubos, mão de obra especializada para o uso de colheitadeiras, a manutenção desses equipamentos, portanto, peças e mão de obra, gerando todo o aquecimento de um setor na economia que depende da China comprar no Brasil. Então, quando falamos em divisão internacional do trabalho, é a busca por cada país oferecer ao mundo algo que seja útil para que possa ser vendido no mercado internacional. Um grande problema aqui que nós enfrentamos é a globalização. Ela não resolveu os problemas de pobreza existentes, principalmente no continente africano. Ora, será que a África não tem nada para oferecer no quesito mercado internacional? Aí nós encontramos algumas dificuldades. Não basta simplesmente ter mão de obra barata, como é o caso da China. Se fosse assim, a África aceitaria receber empregos com mão de ou pelo menos para ofertar a sua mão de obra, que é extensa no país. O grande problema é que a África tem outros agravantes que a exclui do processo de globalização ou da divisão internacional do trabalho. Os problemas graves históricos pelo processo de colonização que a África sofreu no passado faz com que a África hoje seja um continente repleto de países instáveis politicamente, não tem estabilidade política, não tem infraestrutura para escoar a produção realizada ali e não tem a mão de obra capaz de trabalhar nas empresas. Bom, tem as pessoas, mas as pessoas, por não receberem uma educação, pela falta de infraestrutura que o continente sofre, elas não vão conseguir ser uma mão de obra especializada para determinado item ou setor da economia. Isso faz com que a África, mesmo sendo abundante em mão de obra em um continente muito pobre, continua sendo excluída do mercado internacional. Nesse gráfico, você vai ver os países do norte desenvolvido e a Austrália, junto com os países subdesenvolvidos. Olha aqui, quando nós falamos então do processo de desenvolvimento econômico, nós vamos falar não só da globalização, que é a característica principal da economia mundial atualmente,
mas como também dos tecnopolos. E isso é importante você conhecer os modos de produção e o desenvolvimento ao longo da história. Quando saímos da Idade Média, nós tínhamos uma mão de obra que estava girando em torno do artesanato. Então tinha o mestre artesão e no máximo ele tinha um aprendiz. Nesse processo, o artesão ele era o dono do conhecimento para produzir o produto. Vamos tomar como exemplo sapatos. O artesão ele sabia como produzir os sapatos. Ele era o dono da matéria-prima para a produção de sapatos, ele era o dono da ferramenta necessária para a produção de sapatos e ele colocava o preço final no sapato que ele produzia. Logo, ele detinha todo o conhecimento da produção, com todas as etapas da produção, com o advento da burguesia como uma classe que surge na Idade Média ou na transição da Idade Média para a idade conhecida como Idade Moderna, nós falamos de um processo de divisão do trabalho, aonde, para aumentar os lucros, os artesãos ou alguém, um empresário, contratava artesãos e fazia uma divisão de tarefas. Logo, na produção de sapatos, como é o nosso exemplo, um fazia o corte do couro, o outro costurava o couro na sola do sapato, o outro dava o acabamento no sapato e ainda um outro fazia as relações comerciais e ia vender esse calçado. Logo, uma pessoa só, ela podia ser o dono da ferramenta ou do local da produção do trabalho, mas não era o dono necessariamente do conhecimento e nem da mão não era ele que executava o trabalho especificamente. O trabalho passa a ser dividido. Mais tarde, com o advento da indústria, nós temos isso aplicado ao processo de industrialização. Note aqui nós já falamos da Revolução Industrial a partir do século XVIII, mais ou menos 1720, 1750 em diante. Aqui a indústria têxtil e aqui embaixo o desenvolvimento do trem ou da máquina movida a vapor. Essas relações onde a indústria vai substituir o trabalho humano, a força humana, mas a máquina agora vai fazer todo o trabalho pesado, promove uma transformação social que acontece em todos os níveis. Econômicos, porque as relações elas vão passar a ser trabalhistas e não mais de confiança, como era o caso do mestre artesão e o seu jovem aprendiz, mas agora as relações são pura e simplesmente por interesse comercial. A venda do produto não é mais por conta de uma identificação com a produção, ou seja, se o avô tinha sido sapateiro, o pai sapateiro, eu sou sapateiro porque herdei dos meus pais a tradição da família. Agora, nesse novo modelo, uma pessoa que nunca vendeu sapatos na vida, ela poderia entrar no mercado de calçados simplesmente para obtenção de lucros. Isso mesmo. Uma pessoa, ela não precisava ter uma identificação histórica, como era o caso do artesão, para a produção da sua mercadoria. Basta que aquele produto tenha mercado ou que seja aceito pela sociedade. Com o advento das máquinas, esse mesmo processo é elevado a uma escala muito maior. E esta ampliação faz com que os produtos eles sejam cada vez mais acessíveis, porque ficam mais baratos, produzidos em maior quantidade, em menor número de tempo. Contudo, as fábricas não eram organizadas. O que acontece? Vem uma pessoa, um pesquisador, um filósofo, cientista, chamado Taylor. E o Taylor, ele observa que se a indústria ela começa a ser organizada, o trabalho poderia render mais. Uma das características do Taylor, que desenvolveu um modo de produção que levou o nome dele, Taylorismo, é a organização da fábrica, um rígido controle no horário ou na execução das tarefas com um cronômetro e uma pessoa para cronometrar exatamente o tempo em que o trabalhador executava a sua tarefa, o tempo de descanso, o trabalhador tinha que descansar para produzir mais e
e o aumento da produtividade dada essa organização fabril. Então, o Taylor ele organiza o trabalho na fábrica com a instalação de pessoas ou a contratação dos capatazes das fábricas que iriam controlar o tempo de cada trabalhador fazendo a tarefa e, como eu disse, a implantação de descanso. Ele observou que os trabalhadores, quando começavam a carregar limalhas de ferro, por exemplo, de um trem, descarregando esse trem ou carregando, as barras de ferro pesavam em média de 20 quilos. Então o trabalhador começava pela manhã carregando os 20 quilos, mas daqui 1 hora ou 2 horas ele já estava muito cansado e não conseguia carregar a mesma quantidade de quilos por hora. Ele diminuía o seu ritmo. No final do dia, o trabalhador já quase não produzia mais porque estava exausto. Taylor, ele observando isso, ele implanta um sistema de descanso obrigatório. A cada tempo trabalhado, o trabalhador ele deveria descansar para poder render mais. Note aqui, Taylor ele é a pessoa que busca eficiência na fábrica e não a melhoria da qualidade do emprego. Se fosse para melhorar a qualidade do emprego, era permitido que o trabalhador descansasse. Senão, ele não poderia descansar da mesma forma. Mas Taylor dá um salto nessa organização trabalhista. Aqui, a divisão de tarefas, ela acontece na fábrica de uma escala mais produtiva. Porém, ainda não tem a esteira rolante desenvolvida por Ford. Com Taylor, o trabalhador ele vai até o trabalho até o produto que ele está fabricando e ele produz aquilo ali a partir da ida até a bancada, ida até o local da onde ele deve executar a sua função, ainda que fragmentado. Ford, ele melhora o sistema de fábricas, utilizando tudo aquilo que o Taylor propõe, mas acrescentando a esteira rolante, aonde o trabalhador fica parado e a esteira vem trazendo o serviço até ele. Então ele fica parado e no caso do Ford é da fábrica de automóveis, né, quando você pode ver aí, o automóvel passa na frente dele, ele aperta aquele parafuso, do lado aperta sempre o mesmo parafuso, otimizando o ângulo correto de eficiência de apertar aquele parafuso e produzindo muito mais. Isso aumenta a produção. Ford enfrenta uma grande batalha para que o governo dos Estados Unidos autorizasse ele a produzir os seus automóveis. Na época havia uma discussão muito forte sobre quem detinha a patente do automóvel, quem que era o dono da invenção em si. E o Ford ele desenvolve um modelo de carro diferente, porém ainda é um carro. E aí, quem que é o dono da invenção, né? O Ford ele quer desenvolver carro, mas encontra barreiras jurídicas. O que ele faz? Ele vai aos tribunais e nesse meio termo ele implanta um salário alto para os padrões da época por hora trabalhada. Assim, ele ganha dinheiro, mas o trabalhador também ele passa a ganhar dinheiro. Qual que é o objetivo de Ford? Além de conseguir as licenças necessárias para a produção do automóvel, ele quer que o seu trabalhador compre um produto dele. Todo trabalhador teria um carro dessa forma. E assim, Ford ele investe na sua fábrica, na sua organização trabalhista, pagando melhor ao trabalhador que se sente valorizado, estimulado e pode comprar o seu próprio produto. Logo, o preço do automóvel, que era aí de quase $1.000, cai pela metade com o passar do tempo. Qual que é o problema do Ford? Problema do Fordismo. Aqui fica muito difícil, quando a produção é em ampla escala, verificar aonde aconteceu o defeito. Olha só, se numa fábrica que o automóvel vai passando e tem uma pessoa para apertar o parafuso específico do motor de uma determinada forma e ângulo, e essa pessoa simplesmente começa a fazer errado, todos os carros lá no final vão dar o mesmo problema, o mesmo defeito. Então, no Fordismo nós temos uma grande quantidade de defeitos, mas só que não se sabe quando que errou,
que funcionário que fez ou somente que lote que saiu errado. Isso mais tarde vai ser corrigido com a produção de lotes. Então, talvez você já pegou um vidro de azeitonas ou uma marca, um pacote de macarrão e olhou lá a descrição. Do lado da validade do produto tem o lote que ele foi produzido. Então é possível identificar, depois dos erros do Fordismo, o lote ou o grupo, o conjunto que foi produzido com aquela mesma técnica naquele dia, e a fábrica passa a ter um controle de qualidade. Ford, ele inova no quesito grande produção. Outro problema do Ford, justamente a grande produção. As fábricas todas começam a implantar o sistema de esteira rolante e a produção aumenta muito. Mas só que muita produção não significa necessariamente muitas vendas. E os produtos passam a ficar encalhados em grande quantidade no estoque das fábricas, no caso específico nos pátios e no caso das fábricas nos armazéns. E aí o produto não tem saída. E se não tem saída, qual que é o sentido de continuar produzindo? Esse, inclusive, foi um dos motivos da crise de 1929. E dentro desse processo, nós vamos ver o desenvolvimento dos tecnopolos. Olha só, os tecnopolos. Deixa eu ver aqui o áudio. Aí, tá ok. Continuando então. Os tecnopolos, eles vão ser exatamente os centros de estudo para o desenvolvimento de novas pesquisas para otimizar o uso das fábricas. E aqui um tecnopolo importante por causa da indústria, para a indústria, sobretudo de tecnologia da informação, é o Vale do Silício, que fica na Califórnia, lá nos Estados Unidos. Ali são desenvolvidos chips, programas de computador e entre outros produtos de inovação tecnológica da tecnologia da informação. E ali, qual que é o objetivo dessas grandes empresas? Quando se desenvolve um produto novo, esse produto ele vai atender uma necessidade. Quando essa necessidade for atendida, muitas pessoas vão querer ter a sua necessidade atendida com esse novo produto, seja ele algo físico, seja ele um software, né? Então seja ele um programa, algo digital. Veja, por exemplo, as pessoas precisam de ar-condicionado. Aquele que conseguir desenvolver uma tecnologia de ar-condicionado que consiga abastecer ou refrigerar a casa, ou climatizar um ambiente de forma agradável, de forma mais econômica, é a pessoa que vai desenvolver, é a tecnologia que vai ser utilizada. Logo, um ar-condicionado que consiga gastar a mesma quantidade de energia que uma lâmpada dessas de LED, vai ser o ar-condicionado que vai ser consumido na próxima geração. Então, há uma disputa pelas empresas para conseguir desenvolver tecnologias. Se alguém desenvolve, por exemplo, um aplicativo que vai facilitar muito a sua vida e esse aplicativo vai resolver o seu problema, logo, essa empresa vai vender muito desses aplicativos, desse programa de computador. E as pessoas vão ganhar dinheiro com isso. Então, o dinheiro está no desenvolvimento tecnológico muito mais do que na indústria propriamente dita. Dentro dessa questão de desenvolvimento e inovação tecnológica, nós vamos ver algumas que marcaram época. E uma delas é o toyotismo.
Qual que é a diferença do toyotismo para os outros modos de produção, se eles acontecem também no setor automobilístico? Aqui, a fábrica da Toyota, no Japão, desenvolveu na década de 60 e 70 um sistema de produção ou um modelo de produção aqui nas fábricas que otimizava os ganhos, lucros e a qualidade dos produtos. Depois que a Toyota entrou no mercado e se consolidou, ela teve como característica principal a alta durabilidade e a qualidade dos seus produtos. Veja, por exemplo, em comparação àquilo que você ouve por aí dos carros da Toyota. Um carro da Toyota dificilmente dá problema de mecânica. Talvez você já tenha ouvido falar nisso. Um Corolla, por exemplo, é um carro que dificilmente vai dar um problema de mecânica, dada a sua qualidade do produto. É um produto um pouco mais caro, mas ele tem conforto, inovações tecnológicas e, acima de tudo, confiança. No caso específico do toyotismo, o produto, além da grande qualidade que ele sai no final da linha de montagem, a mão de obra da fábrica ela é substituída por robôs. É a robotização das fábricas. E isso também começa no setor automobilístico, assim como Ford, e se espalha para vários outros produtos. E a produção just in time, ou feito somente para o momento. Encomenda-se primeiro e depois fabrica o produto. Você talvez não tenha conhecimento, mas hoje, se você for aqui na nossa cidade, na concessionária, e dizer: quero comprar um carro X, quero este carro, o vendedor vai fazer a propaganda, vai mostrar para você um carro que tem na loja, mas aí ele não tem todas as cores disponíveis e nem tem todos os acessórios disponíveis. Alguns carros vêm simples, outros vêm com câmbio automático, sensor de estacionamento, estaciona sozinho, câmera de ré, e isso são acessórios. O vendedor tem um carro lá para mostrar para o cliente: olha, o modelo é esse, geralmente um bom modelo, o mais bonito, mas não é necessariamente aquele automóvel que você vai sair dirigindo. Primeiro fecha-se a compra, aí o vendedor vai encomendar para a fábrica. O carro deve demorar de 40 a 60 dias, dependendo as situações específicas, para chegar e você dirigir, sair com seu carro novo. Muitas vezes você começa a pagar a primeira parcela antes mesmo de receber o veículo. Esta é a produção just in time, feito sobre encomenda, feito de acordo com a necessidade, eliminando dos grandes problemas do Fordismo, que é a produção em alta escala e não ter para quem vender depois. Então, primeiro se vende o produto e depois entrega. E para a gente caminhando já para o encerramento, o volvismo, que na verdade ele é um sistema fabril que ele é mais comum nos países ricos da Europa. Por que isso? Na fábrica da Volvo, verificou-se que os funcionários que têm um alto padrão de vida e não são pobres e estão lá simplesmente pela mão de obra, mas são classe média, eles trabalhariam mais felizes se participassem de todo o processo de montagem e produção, desde a escolha do design até mesmo a produção final ali na fábrica, mas que ele participasse da organização da fábrica como parte do processo e não somente como uma mão de obra a ser utilizada e descartada posteriormente. O volvismo ele não é muito comum fora desses países ricos, onde o sindicato é muito organizado e historicamente tem o reconhecimento de participar ali, não só na luta do trabalhador, mas também de atuar nas fábricas. Então, a Volvo ela tem essa característica de desenvolvimento tecnológico. Legal, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula. Por hoje a gente fica por aqui. Espero que a gente esteja junto em breve. Um grande abraço e muito obrigado!